pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui do Instituto Mondelli de Odontologia, Bauru, São Paulo, Brasil, começando mais um IMOcast. O nosso lugar onde nós podemos dizer que é o portal para a excelência do conhecimento da odontologia. E hoje nós vamos tentar, de uma forma muito agradável, como a gente vem fazendo em todos os programas, receber muita informação de odontologia e também nós vamos falar muito sobre reabilitação oral e prótese com um grande amigo que a gente convidou, ele aceitou o convite, ele dá aula com a gente aqui no Instituto Mondelli, ele coordena um curso de especialização de reabilitação oral e prótese. O nosso amigo Fábio Tunes, esse professor, ele tem uma qualidade, ele é raiz, essa é a verdade. Nós estamos com um professor raiz aqui hoje e a gente vai trazer muita informação sobre reabilitação oral. E nós estamos recebendo, então, o nosso amigo, professor Fábio Tunes. Eu vou passar a palavra para ele falar um pouquinho, dar umas boas-vindas para a gente. Doutor, a palavra é sua, muito obrigado, né, por ter aceito esse convite de estar com a gente hoje aqui. Muito bom. Né? Conta um pouquinho de você pra gente, como é que tá? A palavra é sua, Tá meu certo. amigo. Muito obrigado, Adriano. Aos meus amigos também que nos assistem agora, é um prazer estar aqui com vocês. Fico feliz pelo convite, muito obrigado. O Instituto tem trabalhado de uma forma incansável e constante na melhoria. E eu fico muito feliz de estar aqui hoje, nessa noite, batendo esse bate-papo tranquilo, descontraído, de forma aprazível, para que possamos levar aos nossos amigos aí alguma coisa de qualidade. Meu nome é Fábio Tunes, eu sou professor de odontologia de reabilitação oral. Eu me formei em 1993, formei na Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, fiz especialização em prótese dentária de 93 a 95, também em Ribeirão Preto, quando ainda tínhamos naquela época, Adriano, uma especialização que era voltada a um estilo residência, parece uma residência médica, onde a gente ficava ali 40 horas imersas, fazendo prótese dentária todos os dias, e ainda assim ainda tinha alguns plantões que a gente fazia de final de semana no nosso pronto atendimento, para que a gente pudesse receber pacientes com necessidades, principalmente em prótese, associados à endodontia, à periodontia e à cirurgia também. Em 95 eu finalizei a especialização, né, uma especialização integral com mais de 3.000 horas, né, e logo me voltei para a minha cidade, em São José do Rio Preto, onde prestei um concurso público numa escola de prótese dentária para técnicos, mantida pelo governo do estado de São Paulo, onde estou até hoje. Já são aí 28 anos trabalhando com prótese dentária laboratorial. Isso deu muita cancha, muita especialidade, muita técnica para que eu pudesse fazer um casamento perfeito. Quando você disse aí um protesista raiz, é quando a gente aprende os dois lados da moeda. E aqui no Instituto Mondelli fazemos assim, a gente usa a parte laboratorial, onde o técnico precisa conhecer o que o cirurgião dentista faz, aquele protesista faz, para que ele possa melhorar o seu trabalho. E o lado contrário também, o cirurgião dentista que está procurando uma especialidade, fazendo especialidade em prótese dentária, vai conhecer o lado laboratorial. Quando esses dois caminhos são de mão dupla, ou seja, o técnico conhece muito bem o que o protesista faz, e o protesista conhece muito bem o que o técnico faz, ambos facilitam a vida de um ao outro. Isso lhe dá e nos traz uma excelência de trabalho muito alta, porque a comunicação hoje em dia, ela é de extrema importância. Em 95, então, voltei para a minha cidade, onde eu assumi uma posição lá. Hoje eu já sou coordenador também do curso de prótese dentária. E depois, com o passar dos anos, fiz alguns outros cursos, a gente não pode parar de estudar, né? Por isso que um instituto como esse é de grande valia para a cidade, para a região, e no nosso caso aqui, para a América do Sul, né? Onde a gente tem um alcance bastante grande. E esse estudo continuou, um estudo continuado, demorou mais alguns anos, e aí nós nos voltamos para 2004, quando eu comecei um processo de seleção mundial, aplicando para algumas universidades. E em 2005 fui aceito na Universidade dos Estados Unidos, em Harvard, onde fiquei 1 ano e meio trabalhando como professor de prótese, passando por todas as carreiras internas da faculdade, né? Desde a pós-graduação até
a própria licenciatura no sentido de ensinar, né, na própria academia, com pesquisa clínica, com trabalhos com pacientes, né, e foi aí 1 ano e meio de muito aprendizado, cercado de professores incríveis, né. Isso me deu mais um degrau no nosso conhecimento. E aí a gente continua. Em 2006 eu voltei para o país e logo já fiz o mestrado, e aí sim na USP São Paulo, né, como professor em prótese dentária também. Em 2012 terminei lá o mestrado, foi de 2009 a 2012. E logo vim a Bauru, em 2014, quando comecei alguns trabalhos aqui também. Em 2018, eu finalizei o meu doutorado aqui na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Odontologia de Bauru. E eu posso dizer hoje, com muita felicidade, que eu passei pelas próteses das 3 casas da Universidade de São Paulo. Estando em Bauru, logo depois, conhecendo você, conhecendo a qualidade do Instituto, conhecendo a seriedade do Instituto. Hoje nós não temos institutos muito sérios, e esse instituto eu posso dizer que é sério e que traz uma qualidade, uma proporção, uma facilidade, uma oportunidade de trabalhar de forma bastante grande, com muita qualidade. E aí, aceitando o convite da diretoria do IMO, do Instituto Mondelli, faço parte hoje aqui da equipe, né, trabalhando no curso de reabilitação oral aí já com 3 turmas em pleno funcionamento, e creio que isso vai trazer muitos frutos para as pessoas que estão conosco aqui. Essa é a breve história. Eu continuo militando no consultório, eu ainda trabalho com um clínico raiz, um clínico que coloca as luvas, vai para a boca do paciente e trabalha desde a fundamentação da prótese hoje até a tecnologia de ponta que nós temos aí. Esse é um breve resumo da vida. Ó, vou dizer uma coisa, hein? O cara tem o currículo, hein? Vou dizer, hein? Fiquei impressionado com a história. Eu tinha lido o currículo do Fábio, eu já conheço, logicamente, mas escutando agora ele falar, a gente realmente descobre que nós estamos fazendo a coisa certa. Creio. A lei da atração, ela vale. Ela vale. E o prazer, né, de estar aqui hoje na diretoria do Instituto, organizando a parte de pós-graduação, e receber um professor com esse gabarito, com esse calibre, né? E não é simplesmente, né, não é demagogia que eu vou dizer isso, mas não é simplesmente receber um professor que tem um currículo bom. O Fábio, ele trabalha com amor e com carinho, que você vê que ele realmente gosta do que ele faz, ele realmente trabalha, os cursos dele, você vê que é dedicação mesmo, de verdade. Então, nós estamos só começando o IMOcast e a gente já deu um torque no negócio, porque o negócio já foi lá em cima. E se me permitir te interromper, vamos? E aí nós vamos bater um bate-papo, uma das primeiras coisas que nós temos que levar adiante é a paixão pela odontologia. Nenhuma dentista pode viver muito tempo na profissão se não for apaixonado ou gostar daquilo que faz. Você imagina se todos os dias eu tiver que levantar da minha cama pela manhã e ter que ir ao consultório reclamando daquilo que tenho que fazer. Eu vou sofrer. Isso não traz frutos, né? Isso não é uma bem-aventurança que possa ser mantida. Ou você gosta, ou você se apaixona por aquilo que faz, ou você não consegue executar de forma com excelência. E você fez a abertura aí, né, um curso de excelência, a área da excelência. E se você não atrair, né, se você não se relacionar com pessoas que queiram fazer cada dia melhor, apaixonadas pelo que fazem, não vão conseguir fazer. Um dos itens que trabalhamos aqui no curso é que o aluno, quando chega, ele precisa vislumbrar o resultado. E esse resultado passa por uma sequência muito lógica de primeiro se apaixonar, depois se relacionar, depois aprender a fazer e trazer resultados para si e para os seus pacientes. Isso vai lhe trazer um sucesso de vida, um amor à profissão, e isso tudo fica muito leve. Odontologia com peso não é bom em lugar nenhum do mundo. Pode ser aqui, pode ser na América do Sul, na América do Norte. A paixão é
dentro das nossas aulas aqui, um incentivo inicial para que ele possa realmente se dedicar à profissão, à especialidade que ele está assumindo. Eu acho que vale a pena falar novamente. O Imocast é o portal para você ter contato com a excelência da odontologia. Perfeito. E a gente está sentindo que nós estamos passando por esse portal, né? Logo no começo, repetindo novamente, né? Logo no começo a gente está passando e sentindo realmente esse amor, esse carinho que a gente tem pela odontologia, né? Eu também sou apaixonado, senão não estaria aqui hoje, né? Com toda essa dedicação e etc, e etc. Não estamos aqui hoje para falar de mim. Mas o professor Fábio, ele deu, né, no seu depoimento, uma situação, e eu fiquei pensando aqui, falei, cara, que coisa que abriu na minha cabeça, né? Então, eu vou comentar um pouco do que passou na minha mente quando você estava falando sobre a prótese, né? O laboratório e a clínica que a gente precisa trabalhar numa simbiose fantástica. Exatamente. Né? E eu estava prestando atenção no que você estava falando e pensando aqui com as informações que eu tenho na minha mente, e eu comecei a lembrar do meu pai. Meu pai, com 9 anos de idade, ele foi trabalhar no laboratório de prótese. E agora eu entendo por que ele conseguiu essa envergadura, essa quantidade de conhecimento, porque ele aprendeu tudo de próteses primeiro. Contei o segredo. Né? E ele fala para mim, quando ele chegou a primeira vez, ele falou assim, o que você veio fazer aqui? Né? Ele chegou lá, oi, bom dia, eu tinha 9 anos de idade. Ele falou, primeiro você vai começar a limpar os equipamentos. Começou a limpar, aí virou esse monstro que é, né? Eu não digo meu pai, eu falo Dr. José Mondelli. Sim. E até falo isso, né? Porque eu falo assim, eu tenho sorte de ter nascido na casa do Dr. José Mondelli. Tá certo. E o respeito muito, e ele sabe disso. Então, o que é importante a gente tirar disso que você falou? Né? Que a reabilitação oral, a especialidade de prótese ou reabilitação oral, ela precisa muito do laboratório. Todos os dias. Todos os dias. É uma coisa Todos os assim, dias. muito forte a dependência. E eu comecei a analisar na minha mente aqui, eu falei assim, tem área da odontologia que não precisa do laboratório. Endodontia. Talvez menos. Não, mas quase nada, porque a gente está falando do resultado final das cerâmicas que precisam ser utilizadas e etc e tal. Então é uma área que precisa muito da parte protética, né? Da parte do laboratório, de conhecimento de laboratório. E ter um professor que a formação dele foi em laboratório praticamente, sim, né? Professor concursado de uma escola de pós-graduação em prótese. Técnica, né? Né? Escola técnica. Cara, é fantástico para o aluno que vem aqui ter você como professor, Fábio. A gente sabe disso. E isso daí está ficando cada vez mais exposto na nossa escola. Tanto é a procura que nós temos pelo curso. Que bom. Né? Então, eu acho fantástico isso que está acontecendo e a gente falar sobre isso daí é muito importante. Porque a pessoa que está formando hoje, e hoje a gente sabe que nós temos a parte digital muito forte. Exato. Né? E a gente tem que mostrar para esse aluno a necessidade de saber o analógico muito mais profundo do que ele imagina. Sim. Porque as pessoas de hoje em dia, elas estão muito vinculadas no digital. Exato. Né? Então a gente precisa dar fazer essa base muito forte. E você sempre falou isso. E agora eu estou entendendo perfeitamente da onde que isso vem, essa raiz. Né? E a reabilitação oral é uma especialidade
que realmente necessita de todos esses conhecimentos. Exato. Né? Saber muito material, história de material, técnicas clínicas e técnicas laboratoriais. Qual é a melhor forma de você lidar com o laboratório de prótese, como enviar um trabalho, qual o momento correto, como receber e etc. e tal. E fazer toda essa logística funcionar dentro de uma clínica. E agora eu vou entrar num outro ponto, quando a gente fala dessa logística de clínica, porque a maioria dos alunos que vem fazer curso com a gente, Sim. eles querem depois atuar em clínica. Sempre. A clínica particular. Exato. E a grande maioria dos professores, não vamos também extrapolar tanto, mas muitos professores de renome não têm clínica privada. Eles estão mergulhados lá na ciência, dentro das universidades, e não sabem o que é, vamos falar assim, o tete a tete, o corpo a corpo com um cliente. Conversar com clientes, saber vender um produto, Exato. oferecer, saber cobrar. E isso daí acredito que você passa bastante para os seus alunos no curso. Sim. Como é que funciona isso, professor? Aqui funciona bem assim. Antes de entrar nesse ponto, eu queria voltar ali ao assunto. Eu, quando eu estava na especialização, enquanto os meus colegas e meus amigos iam para o happy hour, eu ia para um laboratório de prótese. Pedi o estágio. Ficava lá até as 10 da noite, encerando, aprendendo a duplicar, fazendo tudo aquilo para depois sair. A dedicação, então, precisa ser realmente grande. Fazer a parte laboratorial demanda tempo, demanda carinho, demanda vontade. E você disse uma coisa muito importante. Precisa aprender a conhecer os materiais, as técnicas. E quando essa técnica ela é aprendida, eu consigo fazer um preparo dental, por exemplo, com mais qualidade, porque eu sei quanto o meu técnico precisa de espaço para me devolver uma peça bem adaptada. Eu sei o quanto liso ela precisa ser para que ele possa me devolver uma perfeita adaptação. Essa condição só se aprende aonde? Por mais que eu clinique, por mais que eu faça, se eu não conhecer o outro lado, a gente vai ter sempre um problema. E eu não vou saber dizer se aquilo está bom ou não. Mas voltando ao assunto do aprendizado e como vender o peixe, a gente ensina aos nossos alunos aqui também a fazer isso. Mas isso começa de forma técnica e científica. Obviamente que quando a gente conversa com os nossos pacientes, aqui e fora também, esse vender o peixe tem que estar atrelado, associado à ciência. Não se faz muito isso de forma aleatória. Quando a gente vende algo, a gente precisa mostrar ao paciente e ele precisa confiar na gente. Para mostrar ao paciente, você precisa conhecer. E conhecer precisa estudar, conhecer técnicas, conhecer a ciência antes de fazer uma venda. Eu só posso diagnosticar quando eu conheço. Mas uma das coisas e um dos carros-chefes que eu ensino aqui na especialidade, faço isso também, já faço isso há muitos anos, é o seguinte. Toda vez que nós ensinamos o especialista a trabalhar, Adriano, ele precisa saber que ele precisa ter muitas opções para o mesmo caso. Então, eu classifico e determino isso como especialidade, o aluno que sabe ofertar 3, 4 oportunidades ou 3, 4 tratamentos para o mesmo paciente. Por quê? Nós temos condições técnicas, condições financeiras, condições fisiológicas, condições psicológicas que precisam ser respeitadas. Às vezes o paciente não pode ser atendido por uma demanda ou pelo tratamento ideal, mas ele pode receber um tratamento real, mais realístico, mais próximo daquilo que ele pode receber. Né? Então, essa especialidade ela é recheada de muitas coisas. A vendagem do tratamento passa por esse conhecimento. Ninguém compra algo se não confiar em alguém. Quando você vai a uma loja, quando você vai a um restaurante, você vai ou pela recomendação de alguém que já passou por lá, ou você vai porque ali tem algo que te apetece, que te atrai. E você precisa conhecer e confiar no produto que você está comprando. Ninguém vai ao dentista sem confiança. O paciente precisa confiar num profissional de saúde, saber que ele é conhecedor de técnicas e ciência e que isso, de uma forma ou outra, tem que ser repassado ao paciente de forma de tratamento. A especialidade ela é recheada de nuances, recheada de vieses que podem complicar ou facilitar a sua vida.
Cabe ao dentista, ao aluno, ao nosso aluno de especialidade aqui no Instituto, conhecer os ramos, conhecer as oportunidades para poder fazer um ótimo planejamento. Primeiramente, com um bom diagnóstico e um ótimo planejamento. E aí sim, as técnicas comerciais, as dicas, como diz os alunos, os tips, esses tips têm que ser substanciados por técnicas e por conhecimento. O paciente pode desconfiar de ti se você não conhece. E essa demonstração, ela é muito natural. Isso tem que acontecer. A gente fala isso aos alunos. Calma, isso vai acontecer naturalmente. A partir do momento do seu aprendizado, quanto mais você aprende, quanto mais você sabe colocar nas condições, melhor é a sua vendagem. Você vai vender melhor o seu tratamento. Veja, esse é um Imocast. Eu não quero falar aqui de negócios nem de dinheiro. Os pacientes que nos assistem têm que entender que precisam confiar nos seus profissionais de saúde. Médicos, dentistas, fisioterapeutas. Cada vez que você confia no profissional, você fica com ele por muito tempo. Eu tenho pacientes há 28 anos, 30 anos, Adriano, que estão comigo até hoje. Eu atendi os pais, atendi os filhos, hoje atendo os netos. Isso para mim é isso para mim é sucesso. Se vão pagar muito ou pouco, isso não vem ao caso nesse nosso bate-papo de hoje. Mas ele precisa confiar em mim. Eles precisam confiar em você. Eles precisam confiar na gente. A gente só consegue bons pacientes, só consegue fazer bons tratamentos quando essa troca aí de confiança entre o paciente e você é extremamente fina, extremamente integrada. Dá para perceber que tem domínio de tudo que você fala e a gente sabe, Fábio, a gente percebe no desenrolar do curso que você está conseguindo passar isso para os alunos e os alunos estão sentindo muita segurança. Eu acho isso daí fenomenal. As pessoas que estão comigo são pessoas que acreditam no projeto, acreditam na proposta do Instituto, acreditam no estilo de trabalho, acreditam naquilo que querem levar como uma... São sérias. São sérias. E todo o grupo que trabalha comigo, nos cursos, todos eles, sem nenhum, se dedicam a fazer o melhor todos os dias, nos seus consultórios, nas suas universidades, nos seus cursos, e não vai ser diferente aqui também. E aí, quando eu pedi a permissão para montar a equipe, você falou assim para mim, você tem carta branca, faça como o quê? Só quero que você traga para cá um bom curso. Espero estar cumprindo com a promessa. E lógico que espero estar subsidiando o Instituto com um bom curso para que as pessoas que nos procurem possam se sentir confortáveis. Mas pode fazer a pergunta de novo, se você quiser. Sim, não é uma pergunta. Foi uma colocação que você fez. A gente estava conversando e logicamente, né, a gente sabe disso. Quando a gente se dedica, a gente se torna sistemático. Né? Você começa a ficar, né? Você vira o chato do negócio. Não, cara, não é chato, a gente é exigente. Essa é a diferença. E ele chegou para mim e falou assim, mas Adriano, como é que vai ser a questão de TCC, monografia? Como é que você quer que eu faça a questão de provas com os alunos? Eu falei assim, eu não estou entendendo, Fábio. Não sei se você lembra disso. Eu falei, não estou te entendendo. Ele falou assim, você quer que eu faça um curso para falar que é um curso ou você quer que eu faça um curso top, de verdade? Eu falei, aqui a gente não faz curso meia boca. É só top. E o que você precisar, e eu respondi isso para você. Isso é verdade. Eu vou te apoiar. Em questão de infraestrutura, de tecnologia, a gente vai fazer o possível para ser um dos melhores cursos. Sem prepotência, mas a gente trabalha para isso. Com seriedade. E esse papo eu tenho com todos os coordenadores. Sim. Porque o nosso nome, ele é muito pesado, né? A gente leva aí uma carga muito forte do professor Mondelli. E isso é bom, porque faz com que a gente se esforce muito para estar se equalizando, melhorando e etc. Traz uma responsabilidade, né? Extra, né? Né? Mas, ok, vamos lá. Eu estava me preparando aqui, como eu estou fazendo, a gente está começando os Imocast, e eu estou trazendo os professores da casa, né? Eu peguei o livreto seu, do livro, do curso de especialização, para me basear e ter uma referência para onde eu vou seguir com a entrevista, né? Sim. E eu vejo aqui, assim, alguns tópicos
tá? Eu vou falar os tópicos, depois a gente Sim, articula. fica à vontade. Prótese total. Perfeito. Prótese total. Prótese parcial removível. Sim, Prótese parcial fixa. Próteses parciais fixas metal free. Prótese sobre implante. Então são alguns tópicos específicos de reabilitação oral. Acredito que eu falei todos, não esqueci de nenhum sim, aqui, sim. tá? Eu agregaria, se me permite, a oclusão. Não, está Sim? aqui, sim, Está aí, sim. mas como tópico, referência de reabilitação. De reabilitação. Então a gente está falando de desdentado total, desdentado parcial, Sim. Próteses fixas, próteses removíveis, Perfeito. né? É isso. Com metal, sem metal, etc. Desses tópicos, qual que você gostaria de falar primeiro? Vamos falar então a gente pode começar. Vamos começar dos desdentados Perfeito. parciais. Ok. Depois a gente vai para aquele que perdeu os dentes. Então, se me permite, eu vou sugerir. Então vai. Tá ok. Então, comecemos com as pessoas que perdem somente um elemento. Certo? E aí é o seguinte, como é que esse planejamento de casos é feito e como é que a gente oferta uma especialidade para isso, né? Veja, toda vez que o paciente perde um elemento, né, a gente tem algumas opções. E isso é ensinado aos nossos estudantes. Por quê? Ele precisa conhecer todas as áreas para que ele possa ofertar ao paciente para ter uma escolha. Obviamente que o cirurgião dentista precisa aqui ajudar o paciente na sua escolha. Obviamente que isso passa por uma questão financeira, uma questão metabólica e fisiológica, ou até das próprias estruturas que existem na boca. Mas quando o paciente perde um elemento só, ele tem muitas opções. Ele pode ter ali uma prótese sobre implante, então ele pode receber um implante ósseo integrado e depois uma prótese sobre isso. O que é uma prótese, né? Para quem não conhece aí. É uma coroa, é um dente artificial feito por um laboratório, que tenta imitar, na sua grande maioria, cor, formato, textura, para que as pessoas que não conhecem prótese não reconheçam que aquilo é um dente artificial. E hoje as tecnologias e os materiais estão tão avançados que hoje a gente consegue mimetizar, consegue desaparecer com essa prótese na boca e as pessoas acreditam que aquilo é um dente natural. Tamanho, o grau e o nível de tecnologia que nós trabalhamos hoje. E esse paciente desdentado parcial, como você disse, ele tem essa opção. Mas ele também pode ter a opção de uma prótese fixa, quando a gente não coloca um implante naquela região e a gente pode fazer pequenos desgastes ou desgastes um pouco mais aumentados em dentes ao lado e ali fazer uma prótese fixa, onde a gente recupera o espaço perdido com 3 dentes colocados ali. Veja, você que está em casa e o Adriano, são 2 opções que nós já temos para o mesmo paciente. Caso haja problemas com os dentes laterais, ou eu não posso ainda ter um osso para botar um implante e fazer uma coroa final, eu ainda posso ofertar a esse paciente uma prótese parcial removível, que pode ser provisória por um tempo, até o paciente poder fazer o implante, ou ainda esperar um tempo de uma enxertia, né, quando o paciente vai receber um biomaterial ou vai receber um osso de outro lugar para poder ter espaço e volume ósseo para fazer um implante. Ou essa prótese parcial removível pode ser definitiva, com alguns grampos, que hoje também dá para trabalhar de forma bem estética. Repare, com um paciente que perdeu só um dente, nós estamos ofertando 3 oportunidades de tratamento ao paciente. Uma prótese sobre implante, uma prótese parcial fixa e uma prótese removível. A partir do momento que o paciente vai perdendo os seus dentes por algum outro motivo, e você sabe que a nossa população carece de tratamentos odontológicos de qualidade, um dos problemas que nós insistimos aqui no Instituto e nas outros lugares que eu trabalho é que o dentista, o cirurgião dentista precisa tomar cuidado naquilo que oferta para não mutilar o paciente. Hoje há uma loucura de tratamentos fora dos padrões técnicos científicos. E quando nós temos isso, quando o paciente não sabe, o paciente é leigo, ele vai até o consultório e ele acredita no cirurgião, ele acredita no dentista, ele acredita no protesista. E se esses profissionais não estão preparados, ofertam qualquer coisa para esse paciente. E aí isso vai causando mutilação, perde mais um dente, perde 2 dentes. A gente ainda continua fazendo prótese parcial fixa
continua fazendo prótese sobre implante, continua fazendo prótese removível, mas quando esse paciente perde muitos dentes ou é acometido ainda de algumas outras doenças do tecido gengival, da sua gengiva, ela pode ficar doente e você pode perder seus dentes. Isso pode levar você ao uso de uma prótese total, de uma dentadura. Antigamente se chamava chapa. Mas veja, chapa tem um fundamento para esse nome, né? As pessoas mais antigas que nos assistem, chapa vem de área chapeável. Lá no passado, o professor Tadashi Tamaki, seu pai, conheceu o professor Tadashi Tamaki, tenho certeza que sim, falava muito de área chapeável. E essa chapeável virou chapa, que todo mundo conhece aí nos rincões do nosso Brasil. Mas a prótese total, ela é também hoje de uma excelência fantástica. Ela não desmerece você, paciente, não desmerece um paciente que perdeu os dentes por algum motivo. O paciente pode ter perdido os dentes por problemas outros, até de forma de cunho cultural. Vejam, num passado não muito longe, as mulheres eram prometidas em casamento e alguns pais tiravam todos os dentes das mulheres para entregar ao marido, para que o marido não tivesse gasto. Veja o tamanho da loucura que se praticava. Não porque alguns não conheciam, mas porque culturalmente a gente tinha essa situação. A odontologia vem melhorando todos os dias, de forma que quanto menos invasivo for o tratamento, melhor para o paciente, menos dinheiro ele gasta, menos cuidados assim espetaculares ou diferentes ele precisa ter. E a gente acaba praticando as 4 próteses. A prótese total, teoricamente, deveria ser o final de um tratamento. Agora não tem mais jeito, você tem que usar dentadura. Lê do engano. Nós podemos colocar mais 2, 3, 4 implantes e fazer uma dentadura presa. Você que tem uma dentadura aí e que precisa fixar a sua dentadura, você pode prender com 2, 3, 4 implantes e transformar isso numa prótese fixa de novo, ou numa prótese removível novamente. A amplitude de todas essas áreas juntas trazem oportunidades de tratamento baseados em ciência, em conhecimento prévio e em filosofia de trabalho. Filosofia de trabalho talvez seja um bom tema para discussão depois. Mas veja, essa filosofia de trabalho tem que estar cercada, e eu vou insistir nesse assunto, em ciência, em trabalhos científicos sérios, em livros sérios, em produções científicas de sérias. Hoje nós temos muitas coisas que não são tão boas assim, mas a gente consegue encontrar ainda coisas muito importantes, principalmente as mais antigas, que trazem o fundamento da odontologia, que hoje, por mais que tenham mudado, não é assim tamanha diferença. As pessoas que estão nos escutando, nos assistindo, estão entendendo a envergadura desse curso. E o professor falou sobre oclusão. E eu queria que você falasse um pouco sobre oclusão, porque eu acho que agora, né, você pediu esse assunto. E a oclusão para esses casos, né? Como é que vocês tratam com essa disciplina no curso de vocês? Sim. Veja, esse é carro-chefe também, né? Nenhuma dessas 4 próteses que você citou outrora funcionam se a oclusão não estiver de mãozinhas dadas ali. A oclusão, na verdade, é o engrenar dos seus dentes de forma simples, para que você que não sabe odontologia ou que não conhece odontologia mais profunda, é o engrenar dos dentes num sistema muito complexo, onde nós temos ali bases ósseas, dentes contactando, articulações funcionando, musculatura trabalhando sistematicamente, um sistema nervoso que controla tudo isso e um sistema de ingestão de alimentos chamado sistema estomatognático, que tem como seu portal inicial a boca. Todo esse engrenar de dentes, ele é fundamentado em muitos estudos. Nós temos oclusões e várias coisas que são associadas à oclusão que nos coordenam, que nos orientam como ajustamos, como fazemos as peças. Veja, toda vez que falamos de oclusão para reabilitação oral, nós temos que entender que a oclusão de uma prótese total, de uma dentadura, ela é muito diferente de uma oclusão de uns dentes naturais. A excelência que a ortodontia busca em fazer uma oclusão funcional e estética, né, na prótese total ela tem um viés diferente. Na prótese parcial removível também. Na prótese fixa, um outro detalhe. Na prótese sobre implante, muito mais. Porque nós temos sistemas funcionando com próteses em cima, mas que ajudam
a transferir essas cargas para a base óssea, e se isso não estiver muito bem controlado e ajustado, nós vamos ter vários problemas. Dentre eles, perdas de implantes, perdas de elementos dentais, problemas articulares, né, desordens temporomandibulares e problemas de oclusão no sentido de fraturas dentais por carga em demasia, etc. e tal. Para cada tipo de prótese que a gente está utilizando, se ela é fixa, se ela é removível, se ela é parcial, Se ela é unitária, total, se ela é se é unitária. sobre implante ou não. E a gente tem misto também. Sim, O direcionamento do refinamento oclusal é diferente. Sim. Isso vocês explicam tudo. tudo. Isso é feito, se me permite, isso é feito desde a básica. Quando o aluno começa a ter aula de anatomia dental, onde ele aprende que cada porçãozinha do dente, uma vertente triturante, por exemplo, de uma cúspide de trabalho, veja que termo muito técnico para os nossos ouvintes e telespectadores, é um pontinho do dente responsável por uma eficiência mastigatória absurda e que merece todo o cuidado. Não é simplesmente bate, morde, tá alto, tá alto. Não. Isso merece cuidado, refino. O aluno, o estudante, o profissional, o especialista precisa entender que cada pontinho na boca, cada pontinho no dente, quando a gente pede para o paciente morder, tem uma informação a ser recebida e a ser respeitada. As oclusões mudam. Nós temos ali oclusão para dente natural, para prótese fixa, para prótese removível, para prótese total e às vezes todas elas casadas num único caso. Podemos ter aí, um paciente pode ter, por exemplo, 6 dentes anteriores, 2 implantes no fundo, uma prótese removível e uma prótese total em cima da dentadura. Vejam, são os 4 tipos de próteses numa mesma boca que carecem de um ajuste oclusal, de uns detalhamentos importantes para ser ajustados. Se o profissional que está se especializando, o especialista, não consegue entender a oclusão de forma, veja, e quando eu digo simples, não quer dizer que eu pormenorizo, mas a oclusão precisa ser desmistificada. As pessoas querem complicar demais uma coisa que é tão simples, mas tão necessária, e as pessoas querem que ela seja complexa, mas não conseguem executar o simples. O nosso aluno, sim, ele aprende isso desde a básica. Desde a aula de anatomia dental, da aula de anatomia da cabeça, ele precisa entender articulação, ele precisa entender na aula de oclusão o sistema todo funcionando, para que ele possa ajustar isso de forma organizada, ordeira e menos mutilante possível. Cada oclusão desbalanceada traz consequências seríssimas para o sistema. E quando eu falo sistema, eu falo de articulação, musculatura, dentes, osso e até a própria prótese, que pode aí sofrer consequências de fratura, né? Um desaparafusamento, por exemplo, de uma prótese sobre implante. Por que ela está desaparafusando? Se a coroa que você tem sobre implante desaparafusa todas as vezes, alguma coisa está errada. E não é o implante, Adriano, não é a prótese, é a oclusão. Não tem ponto de contato, os dentes não estão ali justinhos, está com uma carga muito grande, a mesa oclusal, o dente é desse tamanho para um implante fininho, fininho. Mas não tinha osso, o implantologista botou o implante muito pequenininho, mas botou um dente desse tamanho. Veja quanto de carga vai incidir naquele implante pequeno. Aí esse parafuso, toda hora ele microsolta, ele vai microcorroendo, ele vai se soltar. O paciente vai voltar no seu consultório todos os dias, falando, ou todos os meses, tá solto. Vai chegar uma hora que você vai ficar chateado. Veja, isso é oclusão. Esse ajuste fino da mordida de um paciente de forma simples. Ele é muito complexo de entender, mas ele precisa ser desmistificado e trazido para os nossos estudantes, para os nossos amigos dentistas que estão em casa, de forma simples. Uma oclusão ideal tem chaves. Nós sabemos que isso tem alguns pontos importantes. Precisa aprender cada importância, cada ponto-chave da oclusão. De forma resumida, oclusão balanceada bilateral simultânea. Parece alguma coisa esquisita demais, mas é tão simples de entender. É que para entender esse conceito simples, precisa conhecer um monte de conceito ao redor dessa definição. Ontem, até numa aula teórica, um aluno perguntou, eu quero aprender a fazer planejamentos mais complexos. Você precisa primeiro aprender a planejar cada prótese dessa, você precisa aprender a planejar prótese total, prótese removível, prótese fixa sobre implante. Tudo isso junto com a oclusão. Toda vez que você conseguir planejar pedacinhos por pedacinhos, você põe tudo junto e você consegue planejar.
uma das coisas que eu falo sempre, me pergunto, qual a dificuldade maior da reabilitação oral? Entender que a reabilitação oral é um pão grande que pode ser parcelado ou pode ser fatiado em pequenas partes. E quanto mais estreito, quanto menor for cada parte, mais fácil de solucionar o problema do paciente. Quanto maior é o teu pão, se você quiser comê-lo todo de uma vez, vai engasgar. E aí você não vai conseguir devolver isso para o paciente de forma com excelência. Com excelência. Fatia-se o seu tratamento. Resolva ponto por ponto, atrelado entre si, com fundamento primeiro. Né? E aí a gente vai ter uma oclusão simples, mas para isso precisa conhecer as bases. E quando a gente fala de oclusão, continuando ainda no tópico de oclusão, eu vi que você trouxe um articulador semiajustável, sim. Né? E o que você trouxe esse articulador para a gente, logicamente, que é um simulador, sim. Né? E o que você fala em questão do articulador semiajustável hoje para os estudantes, para os alunos? Como é que funciona isso daí? Veja, esse é um aparelho que tem ficado em desuso pela grande maioria dos profissionais da área odontológica, principalmente da prótese dentária. Posso pegar? Sim, pode, fica à vontade. Mas esse aparelho aí é um articulador semiajustável, esse é um semiajustável mais simples. Nós temos aí articuladores que são simuladores da boca, né? Onde a gente tem ali o arco superior que é montado na parte superior e o arco inferior montado na parte de baixo. Nós temos o movimento de abertura, de fechamento, de lateralidade, os movimentos laterais desse articulador. Nós temos o articulador mais simples do que esse, que só faz o movimento de abertura e fechamento, que são os articuladores charneiras ou de bisagra, como queiram chamar. Né? E nós temos articuladores totalmente ajustáveis, que para aprender a mexer precisa fazer um curso em paralelo. Né? Mas esse é um articulador, esse articulador semiajustável, esse e os seus similares, eles são muito úteis para a reabilitação oral. Veja, aqui a gente consegue replicar a inclinação do seu arco superior, da maxila, em relação à base do crânio. Nós conseguimos fazer um perfeito relacionamento do arco inferior com o arco superior. Nós conseguimos replicar de forma individualizada os movimentos laterais de desoclusão, que é um princípio primeiro da oclusão. Guia de desoclusão canina, guia de desoclusão incisiva. Fenômeno de Christensen, veja, olha que coisa, parece um palavrão de uma pessoa que desenvolveu, que trabalhou, estudou sobre isso. Um fenômeno de proteção mútua, ou seja, quando você morde, os dentes posteriores tocam, os dentes anteriores ficam mais suavizados anterior. Explica para eles o que é o fenômeno de Christensen. O fenômeno de Christensen é isso, né? É quando você morde, você tem os toques dos dentes posteriores de canina para trás e os seus dentes anteriores podem tocar um pouquinho, levemente. Eles não podem receber uma carga muito intensa porque anatomicamente esses dentes não foram criados por o nosso Criador, por Deus, para receber carga. Eles vão morder a sua maçã, eles podem morder o seu pão francês, mas eles não foram feitos para mastigar. Ao mesmo tempo, os dentes posteriores não foram feitos para receber cargas laterais. Eles foram feitos para receber cargas oclusais, aqueles que você mastiga e direciona a força para o longo eixo da sua raiz. Toda vez que você movimenta a sua boca para buscar o seu alimento, os dentes anteriores, os seus dentes caninos tocam e os dentes posteriores não tocam mais. Veja. Vou abrir um parêntese aqui. Isso é na oclusão para próteses fixas, próteses removíveis e próteses fixas. Sobre implante também, mas não para próteses totais. Esse é um assunto para um outro Imocast. Mas a gente consegue proteger... A oclusão funcional atrelada à prótese total. Exato, exato. E ela é bem diferente, mas ela é eficaz. Mas veja, os princípios da oclusão da prótese total partem dos princípios de dentes normais, naturais. Obviamente que a gente tem uma alteração por conta da estabilidade da prótese total. Muitas pessoas me procuram, veja, minha dentadura não para, minha dentadura sai, eu não sei o que está acontecendo. Alguns dos casos é porque esse ajuste oclusal fino não está bem feito. E aí, não estando bem feito, o que acontece? A prótese... é nem porque ela foi mal confeccionada. Não, é porque não foi ajustada. É a oclusão. A prótese é linda, os dentes são maravilhosos, a acrilização é perfeita, mas o ajuste para o paciente poder mastigar, para você que usa dentadura e ela solta aí, precisa procurar um bom profissional.
E se ela solta, às vezes o ajuste é um pequeno ajuste pequeno, muito que você faz no seu dente, e a gente acaba, de uma forma ou outra, pecando nesse sentido. Mas esse simulador, que está outrora esquecido por muita gente, ele é um dos carros-chefes aqui no Instituto, e lá no meu curso também, onde a gente trabalha no curso técnico, né, a gente tem isso como fundamento. Óbvio que você precisa ter alguns conceitos e alguns aprendizados para aprender a manuseá-lo. Também o uso do arco facial, o uso da mesa de camper, né, são agregados que ajudam nesse simulador para que a gente possa simular fora da boca o que acontece dentro da boca. E uma vez visto o que acontece na boca, fora da boca, fica mais fácil para o dentista enxergar quais são os problemas e de forma que ele possa atuar eficazmente. Ele vai precisar fazer um ajuste, ele faz primeiro fora da boca e depois leva isso para dentro da boca. É mais fácil virar o articulador assim como você fez aí para o nosso ouvinte e enxergar tudo aqui do que virar o paciente de ponta cabeça para tentar enxergar algo que não é visível, tão visível assim quanto a gente imagina. E todos os alunos utilizam, sim, logicamente, sim, indiscriminadamente, sim. Em todos os casos, a partir do momento que eles aprendem como usá-lo. E você está conseguindo, Fábio, fazer com que os estudantes na clínica, eles atendam toda essa versatilidade de pacientes? A gente está conseguindo entregar isso? Sim. Como é que está isso daí? Veja, nós temos pacientes de todas as próteses, de todos os problemas de reabilitação. Né? Desde ali perda da dimensão da face, onde a gente perde a dimensão vertical, né? Então nós temos que fazer a recuperação da dimensão vertical, colocar próteses provisórias, fazer preparos, colocar provisórios, e tudo isso sempre atrelado aos nossos equipamentos externos. Né? Esse é um deles, a gente tem outros aqui, que é o delineador que já falamos um pouquinho, mas todos os alunos entendem e atendem pacientes com o uso do articulador. Salvaguarde talvez algum caso de não tanta importância, mas 80% a 85% dos casos são atendidos com articulador semi-ajustável. Tomada de arco facial, a gente tem também ali uso da mesa de camper, que é um artifício espetacular. A gente usa algumas técnicas de prótese total que são feitas não com arco facial, mas sim com técnicas anatômicas pré-estabelecidas por autores. O plano de camper é um deles. Né? Isso vem lá de muito tempo atrás. Essa é a ciência, a raiz que você começou o nosso Imocast aqui dizendo, tem que ser trazida, porque isso são fundamentos para as coisas tecnológicas. Veja, hoje nós temos de forma tecnológica, de forma digital, articuladores digitais. Os articuladores digitais que estão na tela do seu computador, na tela da pessoa que trabalha, ela é fundamento a partir deste. Ninguém leva para uma tela se não tem físico. Aprende-se no físico. E depois isso fica muito mais simples de ser feito na parte esse é um digital. tópico que a gente vai conversar, Sim. né? Um pouquinho do fluxo digital, acho que é o tópico do momento, né? Então... É a sensação do momento. Mas para a gente fechar, acho que perfeitamente esse bloco, né? Essa parte, não esse bloco, mas essa parte, quando a gente vai fazer uma reabilitação, a gente precisa, eu vi você falando com tanto conhecimento, a questão do implante, né, de enxertos, de periodontia. Sim. Né? Então, o que vocês trazem, o que vocês falam dentro do curso em relação a implante, a enxerto? Como é que funciona essa simbiose que tem com o curso de implantodontia, a importância de estar se falando a mesma língua? Eu acho que isso é importante o aluno entender, que ele vai ter uma noção disso, correto? Correto. Como é que funciona isso? Veja, o aluno de reabilitação oral, e aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né? O aluno de reabilitação oral, vou pegar um exemplo dos nossos alunos aqui. Eles recebem um paciente, esse paciente ele passa por uma triagem prévia, e ele chega ao nosso aluno de forma geral. Esse aluno precisa ter conceitos suficientes para entender um pouco de periodontia, ele precisa entender endodontia, ele precisa entender ortodontia, ele precisa entender a própria fisiologia da boca, como isso funciona, ele precisa entender de prótese,
ele precisa entender um pouquinho de dentística, por quê? Todo reabilitador precisa conhecer um pouco de tudo para que ele possa chegar ao resultado final. Quando o paciente chega com problema gengival, por exemplo, e precisa passar pela periodontia, o nosso aluno de reabilitação oral precisa ter a capacidade de fazer pelo menos a indicação. A mesma coisa para o implante. Quando o aluno chega, o paciente chega e o aluno tem que fazer essa indicação, o aluno precisa conhecer a básica, os conhecimentos básicos do implante, para que ele possa referenciar ao tratamento. Se ele precisa fazer, se o paciente que chegou para ele agora precisa de um tratamento de canal para fazer uma coroa sobre aquilo, sobre o dente, né, ele precisa indicar ao endodontista. Então veja, o curso de reabilitação oral abrange essa área de forma básica. O aluno tem uma aula de endodontia, tem uma aula de ortodontia, tem aulas de periodontia, tem aulas de fotografia, tem aulas para que ele possa entender o mundo e possa ofertar ao paciente essa reabilitação. Hoje, nenhum profissional consegue sobreviver no mercado se não está com a sua área integrada a outra. Veja, a ortodontia hoje caminha com o mundo digital absurdamente. Haja visto aí os alinhadores. Sim. Que você e aí trabalha com isso. A periodontia hoje, implantodontia, hoje o paciente não quer mais um dente da cor igual, ele quer uma gengiva contornadinha, ele quer o volume da gengiva, ele quer um sorriso bonito, ele quer... Isso passa pela periodontia, passa pela estética, passa pela dentística, passa pela prótese. Se o meu aluno de prótese, se o meu aluno de reabilitação oral não sabe indicar o paciente, é um aluno que fica despreparado. Ele vai navegar sozinho no mar, e navegando sozinho no mar, ele vai acabar afundando. Ele precisa conhecer isso. E o curso aqui tem esse principalmente nos seus primeiros módulos, onde a gente precisa nivelar esse conhecimento para, a partir dali, trabalhar com planejamento de reabilitação oral um pouco mais a fundo. Uma coisa que a gente está conversando bastante aqui no ImoCast com os professores, e está bem claro isso em quase todos os cursos de especialização, é sobre a metodologia de ensino, né? Então, a gente está falando tudo isso, eu acredito que as pessoas que estão escutando a gente, eles estão pensando assim, nossa, como que eu vou fazer tudo isso na clínica? Uhum. É tanta coisa, né? Verdade. É diagnóstico, é planejamento, é a parte clínica, é a parte laboratorial, é um Exato. vai e vem para o laboratório, todo esse processo. Como é que funciona a preparação do aluno para ele entrar na clínica? Sim. Dentro do seu curso. Muito bem lembrado. Veja, isso começa já da entrevista que fazemos com os nossos alunos. Nessa entrevista, que dura em torno de meia hora, a gente percebe no aluno quais são as demandas o que ele quer, para que a gente possa orientar o aluno desde já, antes de ele fazer a matrícula. Veja, os alunos aqui do Instituto são orientados antes de serem nossos alunos. Isso é um trabalho social absurdo, porque o aluno pode não querer vir aqui, mas quase todos vêm. Por quê? Porque ele já recebe as primeiras informações da carreira que ele está escolhendo. Em estando conosco, nós seguimos aqui eu vou dizer aí, a gente tem um caminho a ser percorrido, né? Esse caminho trilhado pelo Instituto, a gente trabalha com aulas teóricas, né? Uma vez que ele está matriculado, ele é recepcionado de forma fantástica aqui pela equipe do Instituto. Ele recebe o calor humano do brasileiro, né? O Instituto cuida desse aluno sempre, né? Quando ele chega aqui, a preocupação da equipe em arrumar um lugar para ele ficar, se ele está se alimentando. Veja o cuidado que nós temos aqui com o nosso aluno, a documentação que ele precisa trazer. Importante. Isso é muito importante. A documentação é fantástica. O aluno não fica perdido. O aluno não fica perdido. A gente tem um departamento Exato. que cuida só da documentação para os alunos. E veja, esses alunos chegam aqui... A gente tem um carro aqui que leva o aluno à Polícia Federal. E o mais importante... Eu falo que é Hotel 5 Estrelas. E esses alunos chegam não falando nada de português. Eles precisam ser recepcionados aqui na língua na sua língua pátria, né? Na sua língua. E a gente tem trabalhado aí o espanhol incansavelmente. É óbvio que vai haver uma mesclagem entre um e outro. No final do curso, ele já sai falando aqui português. Veja, o aluno que vem para fazer um curso acaba levando 2. Ele sai falando português também. Mas as aulas teóricas são ministradas ali nos primeiros módulos. Mas no curso de reabilitação específico, a gente já tem a prática. Mas é uma prática laboratorial. Então, o aluno já é testado no seu conhecimento. No 3º, 4º dia de curso, ele já vai sentar ali com outro professor para fazer um enceramento, para saber o que ele sabe de anatomia dental, que é fundamento.
É fundamento primeiro. Se você não conhece a laranja, como você vai apreciá-la? Se você não sabe o dente, não tem como fazê-lo na boca. Veja, princípios anatômicos que parece mágica, que né? parece que são... Não isso tem é mágica. muito básico. Na hora que você põe o aluno e percebe que ele tem deficiências, é aí que nós entramos. Veja, o curso na formação, ele tem aqui a nutrição dessa deficiência. A gente vai, de forma individualizada, nutrindo o paciente, nutrindo o aluno de informações para que ele possa melhorar nas suas demandas particulares. Óbvio que há uma demanda em coletivo. O grupo sofre com algumas coisas. Mas as classes teóricas, então, as aulas teóricas são... Tem um ponto importante aí. Né? Pode Você falar. sempre fala isso. A quantidade de aluno para poder fazer esse tratamento individualizado. Sim. Não adianta você botar aí um caminhão de alunos. Esse é uma particularidade do Instituto fantástica. Um número limitado que faz com que o aluno tenha atenção especial do professor, atenção especial do Instituto. Sabe o que é isso? Isso é qualidade. Isso é ética. É excelência. Ética Isso é profissional. excelência. Veja, se eu tenho 40 alunos aqui, Adriano, eu não consigo atendê-los, eu vou jogá-los todos no mesmo balaio. Cada curso tem a sua demanda, eu entendo, mas a gente não pode, de forma categórica, jogar todo mundo no mesmo cesto. A gente não individualiza, o aluno sai triste daqui, porque ele queria fazer alguma coisa que ele não faz. E a atenção do nosso grupo de reabilitação cada oral... um tem a sua particularidade. Exato, a sua né? demanda. Tem a sua forma de trabalhar, o próprio aluno, a sua dificuldade. Exato. Né? Cada um tem, e onde tem mais facilidade ou tem mais dificuldade, a gente tem que trabalhar. E onde isso é percebido? Nas aulas práticas de laboratório. Então o aluno recebe uma carga teórica fantástica, ele já é levado ao seu treinamento prático nos laboratórios, né? Os laboratórios que nós temos aqui no Instituto. Depois ele passa por uma fase pré-clínica, onde ele vai reconhecer noções, ele vai aprender noções de biossegurança, ele vai entender como funciona a clínica, como funcionam as leis brasileiras, o que pode, o que não pode fazer, de que forma ele atende o paciente. Veja, os nossos pacientes aqui são bem tratados. Nenhum paciente vem para o Instituto e sai daqui, não pode sair daqui, ou mutilado, ou reclamando. Os pacientes são tratados como em tratamentos particulares. E o nosso aluno de reabilitação tem essa atenção especial a isso. A fase pré-clínica é para entender isso. Os professores estão treinados a fazer esse intercâmbio entre o paciente e o aluno. E vejam uma dificuldade que o Instituto supre de forma fantástica. O paciente não fala espanhol e o aluno quase não fala português. Como isso casa? E aí que entra a equipe do Instituto, entram os professores que fazem esse caminho. Por isso que os pacientes que vêm para cá não saem mais. Eles ficam conosco, porque eles se sentem bem tratados, bem acolhidos e podem falar, e podem reclamar daquilo que necessitam. Essa fase pré-clínica ela é muito importante. Antes de o paciente sentar realmente com o próprio paciente para executar aquilo que ele aprendeu no laboratório, aprendeu de forma teórica e aprendeu na pré-clínica. Então, há níveis de aprendizado. Nenhum aprendizado de excelência, e eu digo isso algumas vezes, começa lá em cima. Ninguém pode pilotar uma nave espacial se não aprender a pilotar um monomotor primeiro. Geralmente esses pilotos começam no laboratório pilotando seus aviãozinhos pequenos. Assim como seu pai fez aos 9 anos, assim como eu fiz. A gente começa do básico. É lento, o processo é lento. É lento. E eu digo aos alunos, veja, vocês sairão especialistas, mas o aprendizado nunca cessará. Ele vai até o final da sua vida. É lento, mas é sólido. Tem que ser. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Essa é a diferença. É lento, mas é sólido. Ninguém consegue aprender se não se dedicar, se não se debruçar, se não se vislumbrar, se não se apaixonar pela área. Essa é a diferença que talvez nós tenhamos aqui e nos deixa muito bem, muito tranquilos em trabalhar. E o delineador, como é que funciona? Então, esse aqui é um aparelhinho muito bom. Veja, a escola... Vamos trazer ele para cá para a gente mostrar. Trago sim. A escola que eu trabalho, nós temos lá 22 delineadores como esse. Eu tenho 40 alunos na escola, né? E aqui no curso nós temos aí em média 12, 10 alunos. E veja, isso é importante. Esse é um aparelho que faz com que a prótese parcial removível, o pessoal conhece aí em casa como ponte móvel. Ponte móvel. Todo mundo fala, eu tenho uma ponte móvel. Essa ponte móvel que o senhor ou a senhora tem aí em casa, ela foi feita
em um modelo de gesso por algumas pessoas, dentistas e técnicos. E esse aparelho aqui é fundamental para que os dentes que a senhora tem, ou que o senhor tem, segurando essa prótese, não sofram. Esse é um aparelho de calibração de entrada e saída da peça. Quando o paciente coloca a peça, quando a senhora coloca a peça em casa, essa peça tem que entrar de forma passiva. Ela não pode empurrar os dentes para o lado, falar, dá licença que eu quero entrar. Não, ela tem que entrar de forma suave, para que não cause torções e para que os pacientes não percam os dentes. Então, se a senhora tem aí um dente que está dolorido quando coloca a peça, ou quando tira a peça, ou quando mastiga, esse dente aí não está ou não foi calibrado em um aparelho como esse. Aos nossos estudantes, esse é um aparelho para excelência. O que se faz nos cursos aqui ao redor da gente ou não, né? Os pacientes recebem, moldam, manda para o técnico devolve e o aluno não sabe nem como foi feito. Aqui cada aluno senta com um aparelho desse e planeja o seu caso. A ponte móvel é planejada pelo aluno. Essas informações são anotadas de forma digital ou de forma analógica. Elas são enviadas ao técnico. O técnico recebe as informações de colocação e retirada da peça. Ele trabalha nos seus alívios e essas estruturas vêm de forma passiva. Há dois ou 3 dias atrás entregamos algumas peças aqui. Os pacientes saem maravilhados com isso. Porque não machuca, não incomoda. Óbvio que temos ajustes. Alguém vai dizer assim, mas... Não, realmente a gente tem alguns ajustes e são necessários, mas eles são poucos. Por quê? Há um planejamento. Esse é um aparelho de excelência. Essas 4 áreas que nós falamos, a prótese parcial removível, ela precisa ser fundamentada em princípios mecânicos. E conhecer a mecânica passa pelo caminho de conhecer aparelhos como esse. Esse é um aparelho simples. A gente tem alguns delineadores mais elaborados. Eu tenho na minha clínica mais elaborados, né? Mas se o aluno já conhece esse aqui, ele já é 5% acima da média de todos. Aliás, refazendo a conta aí. Na verdade, ele já é muito mais superior à média dos alunos que nós temos ao nosso redor. E eu digo isso de âmbito nacional. O aluno que faz removível, hoje as faculdades quase não ensinam mais. Conheço professores incríveis dessa disciplina. Aprendi muito com eles. Tá? Mas isso parece que esse é um assunto que está demorando para se propagar. Todo mundo quer fazer estética, botar coisa bonita e esquece do básico que está aí. Tem tanta gente precisando. E tanta gente precisando. A nossa população é carente de próteses móveis, de ponte móvel. Essas pontes móveis têm que ser planejadas aqui. É inconcebível, eu vou repetir, é inconcebível que um técnico e um especialista em reabilitação oral faça uma prótese parcial removível sem passar por esse aparelho. Não há como fazer. Esse aparelho é necessário, assim como o articulador é necessário, assim como outros aparelhos são importantemente necessários para que a gente possa, de forma organizada, ter resultados incríveis. Que beleza, hein? E é uma coisa, teoricamente, sim. É só uma ponte móvel. É só uma ponte móvel. Eu acho que a gente está conseguindo explicar a envergadura, a profundidade do curso que a gente está ofertando aqui no Instituto Mondelli. E a responsabilidade, Fábio. Acho que a responsabilidade é com os alunos, porque eu acho que o aluno que procura o curso de especialização, ele procura um curso, ele está lá no país dele, normalmente os estrangeiros, ele está lá no país dele procurando um curso de especialização porque ele quer fazer uma especialidade, ele quer voltar para o país dele sabendo o máximo possível para poder montar uma clínica ou trabalhar num consultório e sobreviver e viver daquilo. Montar uma família, né? Então, ele procura um curso que seja completo. E você que está aí, distante, está procurando um curso de excelência de reabilitação e prótese, não perca tempo. Vem para o Instituto Mondelli de Odontologia. Vem fazer o curso de reabilitação do professor Fábio Tunes. Você vai sair daqui sabendo muito sobre reabilitação, de todas as envergaduras possíveis, de casos simples aos casos complexos, dos casos que você vai usar uma prótese removível ou vai usar uma prótese fixa com implante. Eu acho que você não tem que ficar mais perdendo tempo. Vem para cá e receba o melhor
curso de reabilitação da nossa região, para não falar do Brasil. Tá certo. É isso mesmo. Professor, a gente está entrando, né, começando a pedir para os passageiros se acomodarem, que a gente vai aterrissar o nosso avião, Tá já certo. estamos chegando no final do nosso IMOcast. Alguns detalhes aqui que eu queria conversar com você. Vamos entrar um pouquinho na área do fluxo digital. Sim. Né? Eu estou vendo aqui que um dos diferenciais do curso é o fluxo digital. A gente tem todos os equipamentos. É isso mesmo. Né? A gente tem, não deu tempo de falar, mas assim, perto aqui da nossa escola, a gente tem laboratórios de próteses que a gente está utilizando como apoio, que tem toda essa infraestrutura. Sim. A gente está trazendo esses professores, esses laboratórios para ajudar a gente aqui, Exato. até mesmo em sala de aula. E eu queria que você falasse sobre uma dos diferenciais do seu curso, que é a planificação virtual da reabilitação oral. O que você Sim. poderia falar para as pessoas que estão escutando a gente, até mesmo para quem é reabilitador, porque o nosso IMOcast, né, pelo que a gente já percebeu, tem dentista que assiste, tem paciente que assiste, tem gente que é especialista, tem gente que não é especialista. Sim. Né? Então, o que você poderia falar dos planejamentos digitais ou virtuais em reabilitação oral? Eu queria fazer um parêntese nessa história ainda. Né? Veja, eu vou ressaltar o que eu digo para os meus alunos. Ninguém faz o mundo digital se não aprender o mundo analógico. Isso é fato. Você que está procurando um curso e precisa fazer algo para ser diferencial em sua cidade. Você precisa aprender o mundo digital. Mas você precisa conhecer os fundamentos básicos analógicos. Ninguém faz um dente no computador se não souber como ele é na vida real. O mundo digital, ele é fantástico, ele é super rápido, ele veio para ficar, ele não, a pergunta não é se eu vou fazer ou não o mundo digital, se eu vou trabalhar ou não, é quando eu vou fazer. O Instituto É Vanguarda já fez, já temos aqui scanner intraoral, né? A fresadora que está aí trabalhando, os lavatórios que nos cercam. Veja, o aluno aprende a fazer isso. Mas o aluno softwares incríveis, exato, né? Aula de planejamentos de sorriso virtuais, aula de planejamento de cirurgias. Impressão 3D. Exato, impressão 3D. Isso tudo funciona muito bem. Exato, e esse é um mundo sem volta. E a pergunta, né, realmente, quando eu entro nisso? O Instituto É Vanguarda nisso. E já faz isso há um bom tempo. Eu vim só aqui para colaborar com esse fluxo que já existia. Né? Eu reconheço que quando eu cheguei aqui, isso já estava caminhando. Veja, eu só trouxe aquilo que eu tenho de expertise nisso, não mais do que a gente já tinha aqui no Instituto. Mas, reforçando, você precisa aprender os fundamentos. Uma vez com os fundamentos muito bem sedimentados na sua vida, na sua carreira acadêmica, o mundo virtual ele é uma ótima ferramenta de trabalho. Ele é rápido, a gente evita um monte de coisa para armazenar, a gente manda os arquivos por softwares de transmissão, a gente consegue mandar um arquivo daqui para ser feito no Equador ou do Equador, se o cara estiver lá, ele pode mandar do Equador para o Brasil, e a gente faz a peça aqui e manda para ele no Equador. Olha o tamanho da facilidade que o mundo virtual nos traz, né? Escaneamentos intraorais. Hoje a moldagem não precisa mais ser com materiais de moldagem, aqueles que vão na boca e que trazem ânsia ao paciente. Quase todo mundo já teve uma moldagem que foi feita na boca e já teve talvez uma ânsia. E o escaneamento digital veio para melhorar esse mundo, né? Depois a gente tem ali equipamentos que produzem a prótese. Antes da produção da prótese, a gente passa por um sistema chamado CAD/CAM, ou, na verdade, o cadista, que é o desenhador, desenhista, né? O desenhista que faz isso no computador antes de mandar para as máquinas que fazem a produção dos dentes. Esse cadista é treinado. Nós treinamos esse indivíduo lá no nosso curso. Né? O aluno nosso de reabilitação oral entende o que um cadista faz, ele faz o que um cadista faz no nível da especialidade. Ele entende como esses documentos são enviados às máquinas de produção, às fresadoras, às impressoras 3D, que hoje são incríveis.
E veja como esse mundo está cada vez mais acessível. Os valores eram extremamente caros. Hoje já são mais acessíveis para todos os dentistas, principalmente os especialistas em prótese, os especialistas em ortodontia. E para os laboratórios de prótese. Hoje, um laboratório de prótese que não tem um sistema digital está ficando para trás. Nós somos hoje obrigados a ensinar o mundo digital, porque esse é um mundo sem volta. Cada equipamento desse que tem o seu custo e tem uma produção, tem um aprendizado. Ah, eu quero aprender a fazer tudo de forma digital. Ótimo, mas ainda assim, precisa conhecer todos os equipamentos, todos os softwares que são atrelados a esse mundo digital e conhecer o fundamento da odontologia. Eu ainda reforço, todo mundo que me pergunta isso, eu ainda insisto na técnica. Eu faço o fluxo digital, mas se algo no fluxo digital não dá certo, Adriano, eu sei fazer do jeito analógico, do jeito raiz, como você começou o nosso Imocast. O nosso aluno aprende a forma raiz e aprende o mundo digital. Porque se algo não der certo no seu país de forma digital, ele tem as mãos para trabalhar. Ele está cercado de conhecimento técnico e de habilidade de destreza manual para poder executar nos seus modelos, nos seus pacientes, aquilo que o mundo digital vai entregar. É óbvio que, com o passar do tempo, esse mundo digital vai ser incorporado na clínica do nosso especialista que é formado aqui, vai ser incorporado nos consultórios que nos cercam, nos laboratórios já está quase completo, né? Isso é um caminho sem volta. Fantástico. E o nosso Imocast, a gente tem um quadro aqui que chama Macromomento. E a gente traz, então, alguns equipamentos, alguns instrumentos, né? E eu vi que você trouxe uma caixa e eu queria, né, hoje utilizar o nosso Imocast mostrando alguma... O que você trouxe para a gente, professor? Veja, essa aqui é uma caixa de chaves para abrir... Deixa eu colocar ela aqui. Sim, para abrir, para ter acesso aos implantes, né? Para ter acesso aos implantes. Esse é um kit de chaves que nós recomendamos aqui aos nossos alunos, assim, ou com algumas empresas similares, né? A gente tem aí, sim, perfeito, né? A imagem está perfeita, linda. E ali a gente tem algumas chaves que tem algumas medidas, veja. Esse é um sistema de chave que é universal, ele serve para usar com quase todos os sistemas de implantes. Alguns sistemas de implantes possuem chaves específicas, mas esse é um sistema esse é uma caixa muito importante. Essa é uma ferramenta que o nosso aluno aqui adquire, né? E que vai facilitar a vida dele aqui no nosso país e no país dele. Então esse é um jogo de chave que pode abrir muitas marcas de implantes. Eu vou evitar de dizer as marcas aqui, mas esse sistema, essas chaves facilitam o trabalho, o manuseio das peças com implantes. Isso é recomendado ao nosso aluno porque ele recebe aqui muitos pacientes, né, que já têm implantes feitos e ele precisa conhecer a sistemática de trabalho na prótese sobre implante. E essa sistemática passa por conhecimento de o que é um implante, o que é uma conexão, o que é que integra nesse implante que está dentro do osso. Ou seja, nós temos um pino de implante que está dentro do seu osso, recoberto por uma gengiva. Nós temos uma conexão que é a parte externa com a parte interna. Esse jogo de chave ajuda no entendimento disso. E esses componentes externos, eles são parafusados ou são conduzidos à boca através de chaves assim. Tá? Veja, uma das coisas que me perguntam sempre, qual é o sistema de chave que você tem, né, que você precisa ter? A gente tem muitos sistemas de chaves, mas o aluno precisa ter um sistema que possa lhe permitir trabalhar de forma ampla e não restrita. Se cada sistema de implante tiver um joguinho de chave, o aluno tem que comprar um monte, porque ele vai receber em sua clínica, principalmente o reabilitador oral, aquele que está fazendo curso de prótese conosco aqui, ele vai receber na sua clínica muitos implantes de muitas marcas. E se ele tiver que ter cada implante uma chave, ele vai ficar doido. Esse é um torquímetro. O que é um torquímetro? Um torquímetro é associado a uma chavinha, a gente chama de handling, que é uma chavinha que vai ali dentro. Tem também um azulzinho que está mais na ponta ali, você pode até pegar. Aqui? Esse aí, isso, coloca aí para a gente ver. Isso vai dentro desse torquímetro e em cima desse torquímetro, se você quiser pegar uma chavinha ali e colocar ao lado agora, qualquer uma, pode tirar qualquer uma delas aí. E se você colocar uma chavinha, isso. Isso vai dentro dessa segunda parte que você vai colocar de volta, tá faltando. Aí esse é o torquímetro, essa é a chavinha, né? Esse é o que vai apertar ou desapertar os seus parafusos, mas isso só pode ir à boca junto com esse último que você está trazendo aí agora, que é o
handling é aquele que vai segurar a chave, né? Então você coloca aquela rodinha dentro dessa catraquinha e dentro dessa rodinha aquela chavinha. Isso vai apertar ou desapertar, vai levar, conduzir a prótese, vai apertar os parafusos, né? Vai conduzir a prótese para dentro da boca. Isso é prótese sobre implante, né? Isso é ensinado aos nossos alunos de forma simples, de forma fundamentada e de forma que ele possa entender como funciona o sistema para muitas marcas. Hoje no Equador nós temos muitas marcas, no Peru nós temos muitas marcas, na República Dominicana nós temos algumas marcas, mas no Brasil também temos inúmeras marcas. E aí muitos sistemas têm chaves aí, como você montou. Já posso fazer. Ó. Perfeito, já pode apertar uma prótese sobre implante de forma organizada. Consegui montar aqui. Tá certo, é isso mesmo. Esse é o fundamento. Mas veja, ser simples. Você que não tem conhecimento, ou não conhecimento, tem conhecimento, você tem pouca experiência com isso. Só de olhar, intuitivamente você já montou. Agora, o que eu achei muito interessante nesse conjunto que você mostrou pra gente aqui, deixa eu voltar ele aqui no nosso macro momento, que é um diferencial do IMOCast. A gente consegue dar um zoom, mostrar de perto esses instrumentais. Fantástico, né? Fantástico. E quem está distante consegue ter uma visualização muito boa. Mas eu achei muito interessante, professor Fábio, quando você disse que esse kit, né, ele serve, né, para a gente conseguir atender vários tipos de pacientes. Exato. É porque é uma dúvida que a gente tem, porque tem uma variedade muito grande de marcas. Exato. De implantes, de componentes protéticos. Isso mesmo. E aí você está lá no seu consultório e aparece um paciente que quer fazer uma manutenção, soltou. E como descubro? Né? E como descubro a marca? Qual que é a manha para isso daí? Isso é ensinado aos nossos alunos aqui, veja. Nós não ensinamos a olhar catálogo. As aulas não são dadas de forma com catálogo na mão. Veja, esse aqui é um componente que engata nesse aqui, porque cada sistema muda. A gente ensina filosofia de trabalho. A gente ensina conceitos, fundamentação. O aluno, quando ele tira uma tampa de um implante, ele já sabe o que tem que ser feito. Ele não precisa saber qual é a marca, ele precisa saber qual é o diâmetro, qual é o comprimento, né? Ele precisa saber algumas informações básicas. E geralmente hoje os pacientes têm. O paciente, quando você recebe uma cirurgia de implante, recebe ali um cartãozinho, um selinho de qual implante tem em sua boca hoje. E deixa guardado deixa guardado isso. E quando ele procura um curso ou a clínica, ele vem com esse selinho e a gente sabe que marca é. Mas o aluno não tem que se preocupar com o catálogo, ele tem que pedir algo de forma filosófica, de forma conceitual. Eu quero um componente assim. Ele não precisa falar, eu quero esse aqui desse catálogo. Senão, hoje, com tanto de implante que nós temos muitos recursos técnicos, o aluno fica louco, ele não aprende. A primeira coisa que me pergunta é assim, como é que eu vou decorar tudo isso aqui, professor? Calma, porque nós não decoramos nada. Nós entendemos os conceitos e aí isso vai facilitar você olhar qualquer catálogo de qualquer marca de implante em qualquer parte do mundo. Quando ele entende a filosofia, os conceitos do que ele precisa saber para fazer o que você fez aí, montando a chavinha, ou levando o parafuso, ou como é que ele faz uma moldagem, ou como é que ele vai fazer isso até de forma digital. Quando ele entende os conceitos disso, Adriano, ele não tem que se preocupar com nomes e com números. Ele consegue fazer qualquer resolução de caso só conhecendo a sistemática do implante. Ele não precisa decorar. Se o implante tem ali uma conexão externa, uma conexão interna, ele quando tira a tampa, ele já sabe. A gente ensina um caminho para nós. Quando você tira a tampa, você tem que ver isso. Depois que você vê isso, você vai medir o parafuso da tampa. Isso vai te dar informações que você não precisa de ninguém te falar. Ou seja, eu ensino a ele a descobrir dados que só os pacientes teriam ou só os dentistas que fizeram os implantes teriam. Então o aluno é formado em conceitos. Ele não tem autonomia. Exato. E veja, me permita agregar uma palavra a mais. Autonomia intelectual. Você falou aí de metodologias de ativas. Bonito, hein? Autonomia intelectual. Palmeiras, olha aí. O nosso aluno, o nosso especialista precisa entender que ele tem que ter liberdade de decisão. Eu falo a mesma coisa. Exato. Na ortodontia, quando a gente ensina todas as prescrições.
Eu ensino como funciona, como foi montado as Exato. prescrições dos braques. Conceitos. Eu falo que os alunos saem daqui poliglotas em prescrições. Na verdade, ele tem autonomia Intelectual. intelectual. Ele consegue pensar por si. Ele consegue, com informações que ele aprendeu aqui e em outros lugares, ele consegue transferir isso para o papel, ou para o mundo digital, ou para o modelo, e ele consegue resolver seus casos sem se preocupar com muitas coisas. Óbvio que precisa conhecer. E o conceito mesmo aí para o aluno que quer procurando um curso de reabilitação, vem para cá. Você vai ver que a gente ensina os conceitos e a fundamentação para o aluno sair daqui raiz, mas uma raiz hoje tecnológica. Imocast, o portal para a excelência da odontologia. Eu acredito que a gente tocou em vários assuntos pertinentes, né? Obrigado, Fábio. Eu vou passar a palavra para você fazer as suas considerações finais, aí depois eu faço o encerramento do programa. Obrigado por ter vindo, obrigado pelo convite, obrigado pela quantidade de energia que você gastou com a gente aqui, transferiu muito conhecimento para muita gente que está distante e que está escolhendo o caminho profissional. Exato. A palavra é sua, meu amigo. Muito obrigado. Veja, uma vez mais agradecido pelo convite, né, do Instituto, e através do seu nome, da sua pessoa. Fico feliz. Eu reconheço que fiquei um pouquinho apreensivo no sentido, poxa vida, é uma coisa importante, né? Faz parte do caminhar do Instituto em demonstrar a sua origem, me permita a palavra, a sua cara aí fora, a sua identidade, né? Isso traz responsabilidades. Lógico que é um papo descontraído, a gente não está ensinando nada, né? A gente tem, juntamente no ensino do curso, metodologias ativas. Veja, a gente trabalha ali com empatia. Os professores se colocam na posição do aluno para saber o que ele precisa, como ele está se sentindo. Há um cuidado especial. Há metodologias, um brainstorming, quando a gente coloca a turma para pensar sobre um conceito, né? A gente está falando de atividades didáticas que estão atreladas à odontologia de forma muito enraizadas, muito enraizadas. E essa filosofia de trabalho que faz parte da minha equipe, faz parte do meu grupo, que foi comprada, entre aspas, foi convidada pelo Instituto, que entendeu o conceito, está entendendo como o grupo trabalha, né? Isso deixa todos os professores, todos, e aí sem nenhuma exceção, felizes em vir, felizes em participar de um projeto especial, que é o que o Instituto tem feito, né? Em levar conhecimento com qualidade e excelência. Se preocupando em não sermos artificiais, em sermos muito humanos, tratando o paciente com carinho, tratando o aluno com carinho, tratando o nosso colaborador aqui com carinho e tratando os professores com carinho também. Uma das preocupações é que a gente se divirta. Veja, a odontologia tem que ser muito agradável. A gente precisa se divertir todos os dias para não chamar isso de trabalho, e sim de diversão. Uma vez mais, muito obrigado pela gentileza. Espero ter colaborado. Estou à disposição para outro desse. Eu gostei muito de fazer isso. Fiquei muito animado aqui. Às vezes, me perdoe porque eu gesticulo demais com as mãos, mas eu me sinto muito honrado de ter participado de um momento especial. Nós que agradecemos. Muito obrigado uma vez mais. Obrigado à equipe aqui, aos meninos que estão aqui até agora conosco, pelas orientações. Muito feliz. Muito obrigado uma vez mais. Uma salva de palmas para a nossa equipe. Garoto. Muito obrigado. E a gente, então, vai entrando na finalização do nosso Imocast, agradecendo o professor Fábio, que com tanta dedicação, tanto amor, carinho, faz com que esse curso ele aconteça com tanta notoriedade aqui no Instituto Mondelli de Odontologia. E com certeza, quem ganha com isso são os estudantes. Quem ganha com isso são os pacientes que recebem um tratamento de excelência aqui na nossa escola. Quem ganha com isso são os nossos colaboradores que podem trabalhar com pessoas dessa envergadura espiritual. Amém. E quem ganha com isso são os professores que podem aqui trabalhar e expressar os seus conhecimentos com muita alegria, com muita dedicação e com muito amor. Que os nossos coordenadores, eles possam ser sempre abençoados por Deus. Amém. Que nós, aqui do Instituto Mondelli, possamos, por muito tempo mais, continuar essa jornada de
conhecimento e de distribuição desses conhecimentos para muitas pessoas, para as pessoas que querem realmente aprender a odontologia. Imocast é aquele portal onde nós alcançamos a excelência da odontologia. Valeu, pessoal! Muito bem. Obrigado! Um abraço, muito obrigado.